Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência. E a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem e que a partir daquele momento eu ia focar na minha vida financeira. Conquistei o meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio, sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos, sempre buscando baladas, enfim, bebia muito. Comecei a beber também muito nova. Aparentemente, eu tinha tudo. Era nova, tudo, tudo, mas não era feliz. E essa busca de preencher esse vazio, ela só foi aumentando esse buraco, porque quanto mais eu bebia, quanto mais eu saía, quanto mais eu me relacionava com outras pessoas, mais usada, mais vazio eu sentia. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. As pessoas que eu me relacionava, para mim, era um degrau para subir para o próximo, porque talvez no próximo ia estar melhor, enfim. Como, meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito, e eu comprei essa arma para questão de defesa pessoal na época. Eu fui até o quarto, abri a gaveta, peguei essa arma, coloquei as balas, pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu vou para a sacada do prédio, eu morava no 10º andar. Eu vou para a sacada do prédio e vou me lançar dali, porque para mim era nítido que aquela atitude ia resolver todos os problemas. Chegando na sacada, eu coloquei as mãos, olhei para baixo, que era realmente muito alto, e pensei, bom, se eu me jogar daqui, acabou. Não tinha como sobreviver, porque a minha preocupação era não acabar ali. E nesse momento que eu estava inclinada ali naquela varanda, eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda, e eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela, e eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali, e voltei para dentro do apartamento. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então não tinha ânimo para trabalhar, e a TV ligada. Estava passando uma história. E era a minha história. Foi muito, eu lembro que foi tão incrível que eu falei: "Gente, mas é muito estranho, essa pessoa tá falando o que eu penso". Ela verbalizava o que eu pensava, que era justamente: "Poxa, decidido acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz". E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite: "Venha você participar também de uma reunião na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro". Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei: "Ah, não, lá não, lá eu não vou". Quer dizer, naquele momento, só me veio o pensamento do preconceito que eu tinha contra a igreja, porque muito antes disso, a gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa, e um dos dias, essa minha mãe, que tinha depressão profunda, chegou em casa falando que tinha ouvido falar que aquele ponto onde o ônibus parava na frente da Igreja Universal, era o ponto da Casa da Moeda. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como o meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Não comentei a parte que eu tinha pensado em me matar.
Mas aí a pessoa falou assim: Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando: seja bem-vinda, senhora. E eu, muito orgulhosa, perguntei: paga estacionamento? Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou: não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente. Aquilo já falei, puxa, para mim já foi uma recepção totalmente diferente do que eu imaginava. Naquela mesma noite, eu recebi força. Eu não sei explicar, mas eu recebi poder. E teve um determinado momento que marcou muito, porque tinha uma cruz vazia no teto, e eu olhava para aquela cruz vazia, e aí começou a cantar uma música que pergunta: aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto de... E eu olhava aquela cruz vazia e eu falava: onde está esse Deus? Eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus. E a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões, mas como ainda tinha aquele foco financeiro, eu fui abençoada. E aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim: ô Ingrid, que dias você vem na igreja? E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou: mas você está buscando só a bênção, você não está buscando o abençoador. Naquele momento, foi como se caísse uma venda mesmo, foi como se me desse um chacoalhão, me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. O primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. E veio essa palavra e eu pensei: poxa, eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada. A jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora. Não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus, poxa, eu falei: é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de imaginar: puxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Eu brinco que assim, é como se eu tivesse... Sabe quando você tem uma piscina na frente e tá aquele verão, aquele calor, e você fala: eu só quero mergulhar. Foi isso que eu fiz. Eu mergulhei nas coisas de Deus, eu mergulhei na leitura da palavra de Deus, eu mergulhei em ir mais vezes na igreja, porque eu queria mais, eu tinha muita sede. E aí eu entendi que eu não precisava realmente depender de homem nenhum. Eu só precisava depender de Deus, porque o restante seria acrescentado se eu dependesse dele. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo. Uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando: filha, eu sou contigo. Toda a sua vida eu olhei por você. Eu te livrei de acidente, eu te livrei da morte várias vezes, eu te livrei de tanta coisa ruim, porque eu já tinha um plano para você. Porque você é minha filha. E eu ouvi de Deus que eu sou filha dele, depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Eu tenho um pai carinhoso, amoroso, que preencheu tudo. Ele preencheu eu falo que não era um buraco, era uma cratera que tinha dentro de mim. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Acabou. Eu saí dali que eu não sabia, eu queria falar para todo mundo, eu corri para minha casa para falar para minha mãe de que existisse Deus. Deus existe, e ele não existe lá em cima, ele existe para morar em nós,
Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada, nada que se compare à presença de Deus e à presença de Deus dentro de nós. A partir desse dia, as outras coisas são acrescentadas, mas eu percebi que eu não tinha mais nada a perder. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. A questão da vida sentimental, que eu tanto tentava e só esbarrava e só dava errado com todo mundo. Deus me trouxe um homem de Deus, com a direção dele. A gente casou, mas ainda assim, hoje, se nada disso existisse, a partir daquele dia, se nada disso tivesse acontecido, eu já era uma pessoa feliz. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso. Que prevaleça a vontade de Deus, que prevaleça o Espírito Santo, porque eu sei que com ele tudo dá certo. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro, e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai, que eles eram divorciados, então não fica nada, Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo, mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante, mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo.